Se você for entender, igual eu faço sempre uma brincadeira que eu faço, que o pecado é que nem fast food. É que nem fast food. Cara, é muito gostoso você comer um fast food. Você vai ali no McDonald's, você come um Big Taste, né? Vou fazer aqui propaganda, né? McDonald's, me contrata. Vou pagar aqui esse vídeo. Então aí você compra lá um Big Taste, né? Ou então você vai no Burger King, você pega aquele Whopper lá, aquele lanchão do Burger King, que é muito gostoso. Só que aí, come isso sempre. Vai comendo esse negócio pra você ver como que você vai chegar. Vai chegar pra um colesterol, você pode ter um infarto, um AVC, pode morrer. Porque é gostoso, mas é prejudicial. Olá, paz do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino. Hoje com a Revista dos Jovens, que tem como tema encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma visão cristã feliz com o ensino dos Salmos. Para quem não me conhece, eu sou o Diácono Kelvin, professor de escola dominical. Estamos aí mais uma semana com essa revista falando sobre o livro de Salmos. Acredito que tem sido muito importante, muito edificante para muitos jovens, muitos adolescentes aí nas suas igrejas, né? Essa revista é a revista de jovens, né? E antes de eu começar, eu já quero pedir um favorzinho encarecidamente para que possa curtir este vídeo, compartilhar com mais pessoas e comentar. Estamos recebendo alguns comentários, isso tem me deixado muito feliz, porque com isso nós podemos melhorar. Pode dar uns comentários construtivos, falando, poderia melhorar aqui, poderia melhorar ali. Iremos ouvir os seus comentários e melhorar cada vez mais o vídeo, tá bom? Não esqueçam de assistir os outros vídeos, nós temos vídeos muito interessantes no canal, não só pré-aulas, nós temos palavras pastorais, nós temos vídeos de Descomplicando a Bíblia, estamos começando os nossos podcasts, já temos um primeiro vídeo lá falando sobre as duas naturezas. São vídeos muito importantes, muito bons aí, sempre com o objetivo de trazer um bom conteúdo para todos que são cristãos e não cristãos. E também não esqueçam de se inscrever no canal, tá? E também clicar no sininho lá para receber notificações de quando sair vídeos novos. Então vamos aí para a lição de número 7, que ela tem o tema Perdoe-me, Senhor. O texto áureo da lição, ele está em Salmos 51, verso 1. Consegui acertar e não falei capítulo, né? Que eu sempre, às vezes, falo capítulo e às vezes escapa, mas é Salmos 5:1, verso 1. Até fale para os seus adolescentes, seus jovens, né? Fale para os seus jovens. Não fale Salmo capítulo 51, fala Salmo 51, verso 1. Ele diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O resumo da lição diz: para viver um processo de restauração espiritual, é preciso reconhecer a benignidade e a misericórdia de Deus, bem como confessar o pecado praticado e abandoná-lo. A leitura bíblica em classe ela está em Salmos 51, do verso 1 ao 17. Esse Salmos tem 19 versos, 19 versículos. Então, eu sugiro que mesmo que a revista fale de 1 a 17, leia também o 19 também, 18 e 19, que ele vai falar ali um pouco mais dos sacrifícios, né? E assim, se você ler até o 17, ele meio que parece que Deus não aceita sacrifícios, né? Então é bom ler até o 19, a gente vai falar ao decorrer da aula, né? Sobre esses versículos, para poder trazer todo um contexto desse salmo, tá? É um salmo muito importante, ele está ali entre os salmos de penitência, né? Os salmos penitenciais, e nós iremos falar um pouco mais aí ao decorrer dos tópicos. Os objetivos são compreender que o Salmo 51 é um clamor por misericórdia e confissão, mostrar o anelo do salmista pela restauração e explicar que depois da confissão e restauração da comunhão com o Senhor, estamos prontos para adorá-lo. Lembrando que eu sempre falo que os objetivos, eles têm geralmente são passados 3 objetivos,
pois eles estão atrelados aos tópicos. Então, o primeiro tópico, nós iremos compreender que o Salmo 51 é um clamor por misericórdia e confissão. O segundo subtópico, nós iremos falar sobre o anelo do salmista pela restauração. E o terceiro subtópico aí, o terceiro, como fala o terceiro objetivo, fala que depois da confissão e restauração da comunhão com o Senhor, estamos prontos para adorá-lo. E aí nesse tópico, né, nesse terceiro tópico, que vem os versos 16 até o 19, que é muito importante lê-los ali todos para ter uma compreensão de como deve ser uma adoração. Lembrando que na lição 5 nós já falamos um pouco de prestar culto ao Senhor, então nós iremos ratificar nessa lição de número 7, com uma outra abordagem, obviamente. Nós temos aí a introdução que diz: o Salmo 51 está na categoria dos salmos penitenciais. Estes salmos trazem a ideia de confissão e busca pelo perdão de Deus. Outros salmos podem ser classificados nessa categoria: 6, 13, 142, entre outros. De acordo com essa categoria, o Salmo 51 remonta ao contexto em que o rei Davi foi confrontado pelo profeta Natã por ocasião de seu adultério com Batseba e consequente o assassinato do esposo dela, Urias, ordenado e planejado pelo rei. Por isso, o Salmo 51 está estruturado da seguinte forma: você tem 5 estruturas dentro desse salmo: o reconhecimento da natureza e misericórdia de Deus, a confissão de pecado, a busca por restauração, a adoração verdadeira, o bem a Sião. Assim, nessa lição, estudaremos sobre a natureza misericordiosa de Deus, a necessidade de confessar o pecado para ser restaurado, a disposição de viver o processo da restauração e, finalmente, viver a adoração pública de maneira restaurada. Então, nesse capítulo, nesse verso de Salmo, né, nesse Salmo aqui, é Davi, que tinha acabado ali de ser confrontado por Natã. Nós sabemos o que todo mundo já sabe desde que entrou na igreja, mas caso você não saiba o contexto, Davi, ele um dia decide não ir para a guerra. Não vou para a guerra, vou ficar em casa, vou descansar. Nessa que ele fica em casa, ele vai em sua janela do seu palácio e avista, então, a casa do seu vizinho. E no seu vizinho está uma mulher muito bonita e se banhando. E aí ele olha aquilo ali e se atrai por aquela moça. Ele chama essa moça para estar com ele. Como ele é rei, ela vai. E aí ele então comete um adultério, pois ela é casada. Ela é casada com Natã, um soldado fiel a Davi que está na guerra. Muito pesado. Mas acontece. Então, Davi tem ali, e ele só queria ter a relação com ela e depois, né, não ter mais, né? Só foi ali para satisfazer. Só que ela é engravida. Como naquela época era muito comum pessoas que têm relação engravidar, pois não havia métodos contraceptivos. Também, independente se tinha ou não métodos contraceptivos, o melhor método é não fazer, né? Mas já que ele fez de maneira errada, aconteceu. E aí, então, Urias, ele chama Urias para voltar para casa, né? Para ele poder ali tampar aquele erro, né? Porque aí Urias teria, né, uma relação. Ele saberia que não teria método contraceptivo, porque não tinha na época. E aí, então, Urias assumiria aquele filho. Porém, Urias vem, só que ele não vai para casa. Ele não vai se deleitar com sua esposa. Pois ele é um servo fiel. E ele sabe que tem muitos companheiros guerreando. Como que ele, como um soldado, vendo seus companheiros guerreando, se ficaria com a sua esposa, se deleitaria com tudo que de bom, né? Ele não queria, então ele ficou à porta de sua casa. E aí, então, Davi manda ele de volta. E aí, Davi tem um outro plano, totalmente mais maquiavélico ainda. Davi, ele fala assim, tá, já que ele não quis isso, então vou fazer o seguinte, vou mandar Joabe colocá-lo em uma posição estratégica com o objetivo de matá-lo. Ou seja, aí Davi dá a arma ali, que é dar ali a Joabe, que era o chefe do exército, né, o general do exército, para que colocasse ele em um lugar estratégico. Ele é levado para esse lugar estratégico, morre, obviamente, pois essa era a ideia. E aí, então, Davi agora pode se apossar da sua esposa e casá-la, e aí assumir esse filho, sem que ninguém saiba que esse filho foi um ato de adultério. Só que Deus sabe, Deus vê, Deus ele sempre vai ver.
E aí então Deus, depois de um tempo, Deus confronta Davi através do profeta Natã. Davi então reconhece o seu erro. Davi teve um reconhecimento sincero. Todo mundo está ali disponível para pecar, todo mundo peca. Assim como Davi também, um homem segundo o coração de Deus, pecou. E grave. Não é um pecado fácil, né, de se compreender. Foi um adultério, foi um assassinato, mentiu. Não teve somente o adultério, não teve somente o assassinato. Ele mentiu durante esse tempo, ele enganou muita gente, ele tentou ali ludibriar, ele tentou controlar o seu exército, ele teve um abuso de poder. Pois assim, Urias ser colocado numa posição para morrer é um abuso de poder que Davi fez. E quando Joabe deve ter visto aquele mandato, olhou um absurdo, mas falou, é um rei, então eu não tenho como não aceitar. Então assim, teve muita coisa ali, foi um momento muito tempestuoso na vida de Davi. E aí então esse salmo, ele reflete todo o arrependimento, porque Davi, da mesma maneira que ele pecou, ele se arrependeu. E o salmo não está aqui para apontar o erro de Davi, eu só estou passando para a gente ter um contexto. Mas esse salmo, ele tem como objetivo mostrar que existe um reconhecimento do pecado e então uma busca pela limpeza, pela pureza do coração. Então já vamos para o primeiro tópico, que ele diz misericórdia e confissão. Primeiro subtópico diz um clamor por misericórdia. Você tem dois destaques. O primeiro, o salmista tem uma clara noção de que Deus é benigno e misericordioso. O segundo destaque Davi sabia que a melhor decisão era dirigir-se diretamente a Deus, pois ele é rico em misericórdia. Apesar da gravidade do pecado de Davi, apesar do peso desse pecado, um assassinato não é uma coisa muito fácil de digerir, não é um pecado que hoje nós, como os críticos da internet, os críticos da sociedade, nós vamos dizer, não, esse pecado é imperdoável. Assassinato é imperdoável. Para nós, que somos justos, né, para a nossa vida, podemos dizer isso é imperdoável. Mas para Deus, há perdão. Sabe por quê? Porque Deus ele é rico em misericórdia. Se você for olhar ali no Salmo 136, verso 1, eu já quero abri-lo aqui, Salmo 136, verso 1. Salmo 136, verso 1, ele diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Aqui é uma tradução da NVI. Provavelmente, se você tem Almeida Revista Corrigida, ele diz aí que a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, Deus ele é eterno, e ele também é benigno em todo o tempo. Então, se você buscar ali o perdão de Deus, você terá a misericórdia dele. Isso, se você for olhar um pouco mais aí na história, você vai ver, por exemplo, quando Jonas ele é chamado ali para poder falar com aquele povo em Nínive, para eles se arrependerem. Qual que é o primeiro ponto, né? Nós temos os dois contrastes. Nós temos o justo, o homem justo, que diz: esses caras fizeram muito mal, eles são muito ruins, eles têm muita maldade. E eu sei que se eu for lá, Deus vai perdoar. Que absurdo Deus perdoar esse povo. E tem Deus do outro lado. Se eles pedirem perdão, eu vou perdoar. E Jonas sabia que se ele fosse, eles seriam perdoados, pois eles iriam pedir perdão. Que é o que acontece. Quando ele chega em Nínive, esse povo se arrepende e Deus então perdoa aquela geração. Se você for olhar na história, você vai ver que aquele povo de Nínive não era um povo tranquilo. Era um povo que cortava as pessoas no meio, quando não estava dentro do que eles queriam. Existia pena de morte, existia muita maldade e adoração a outros deuses. Então, assim, apesar de tudo isso, o povo se arrepende e Deus é misericordioso. Já vamos correr aqui, senão eu vou ficar muito tempo nesse tópico. Segundo subtópico diz, confessando o pecado. O salmista se dirige perante a Deus com humildade. Reconhecer o pecado é um ato de humildade. O salmista, ao utilizar a expressão em pecado concebeu a minha mãe, demonstra que possuía a ciência de que o homem tem a inclinação para o pecado desde o nascimento. Todos nós sabemos que desde que nós nascemos, nós temos a natureza pecaminosa. Para quem ainda não viu, eu vou colocar aqui em cima o vídeo do pastor sobre as duas naturezas, a natureza pecaminosa e a nova natureza que nós temos a partir do arrependimento. Então, nós nascemos com essa natureza pecaminosa.
Nós pecamos. E nós pecamos por naturalidade. O homem está muito inclinado, mais inclinado ao pecado do que à santificação. Se você for entender, igual eu faço sempre uma brincadeira, que eu faço que o pecado é que nem fast food. É que nem fast food. Cara, é muito gostoso você comer um fast food. Você vai ali no McDonald's, você come um Big Taste, né? Vou fazer aqui propaganda, né? McDonald's, me contrata. Vou pagar aqui esse vídeo. Então aí você compra lá um Big Taste, né? Ou então você vai no Burger King, você pega aquele Whopper lá, aquele lanchão do Burger King, que é muito gostoso. Só que aí, come isso sempre. Vai comendo esse negócio pra você ver como que você vai chegar. Vai chegar pra um colesterol, você pode ter um infarto, um AVC, pode morrer. Porque é gostoso, mas é prejudicial. Assim é o pecado. O pecado, às vezes, ele tem ali uma atratividade. Você acaba se atraindo pelo pecado, mas ele é prejudicial para a vida cristã. Ele é prejudicial para a sua vida. Ele pode te levar ao mal, ao pecado. Então busque evitar, faça uma dieta de pecado. Vamos falar isso, fazer uma dieta de pecado. Como que fazer dieta de pecado? Vou aqui receitar agora. Você agora o seu nutricionista espiritual. Um pouquinho de oração, um pouquinho de jejum, um pouquinho de palavra. Retira da sua vida as redes sociais aí em excesso, retira da sua vida o Instagram em excesso, as séries em excesso, falar mal das pessoas em excesso, né? Ou não falar mal. Tire o pecado da sua vida. Aumente a sua dieta de oração, palavra e jejum, que isso vai te ajudar. Então, o salmista, ele entende isso, ele entende que existe essa inclinação para o pecado, e ele, então, com humildade, humilhe-se ao Senhor, e ele vai te ajudar, né? Tem um verso aí que ele fala, né? Afligi-vos, lamentai e chorai, convertam vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai perante o Senhor e ele te restaurará. Ou seja, a humilhação, tire da sua cara a alegria momentânea, tira da sua cara, transforme a sua alegria em tristeza, porque às vezes você tá alegre, mas é uma alegria momentânea. Às vezes você tá alegre ali, mas não é uma alegria do Espírito Santo, é uma alegria que ela vai acabar. Tire essa alegria e transforme ela em contritamento. Se humilhe perante ao Senhor e ele vai te dar a verdadeira alegria, que nós iremos falar mais nos próximos tópicos, tá bom? Terceiro destaque, né, terceiro subtópico, ele diz: Deus é quem remove o pecado. Você tem 3 destaques. O primeiro: contra o pecado só existe uma solução: achegar-se a Deus através de Jesus Cristo, que é o nosso intermediador. Todo pecado é contra Deus, não importa se você prejudicou outra pessoa. O caminho para a restauração é a busca a Deus, confessando o pecado e clamando pela misericórdia de Deus. Então aqui já é mais aqui quem é o responsável por remover esse pecado do homem. Ele não vai ser removido através de suas ações próprias. Não tem como eu chegar e falar assim: agora eu vou remover o pecado da minha vida. Isso não existe. Você precisa pedir para Deus, você precisa se humilhar perante a Ele e pedir a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo, pois há apenas um intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, aquele que veio para cá, se tornou homem para morrer pelos nossos pecados, ressuscitou, venceu a morte e hoje ele tem total direito de poder dizer que ele é o intermediador entre Deus e o homem. Você tem ali Deus, você tem o homem, e no meio disso tem o pecado. O pecado separa o homem de Deus. O que Jesus faz? Jesus coloca o seu pecado para baixo, coloca você para cima, para você ter um livre acesso a Deus. Isso através de Jesus Cristo, que é o nosso intermediador. Não importa, né, por quem você cometeu o pecado. Talvez você tenha prejudicado a sua esposa, talvez você tenha prejudicado a sua mãe, talvez você tenha prejudicado um vizinho, talvez você tenha prejudicado até você mesmo. Não importa. Você não está prejudicando essa pessoa, você não pecou contra essa pessoa, você pecou contra Deus. Ali o pecado de Davi foi contra Urias. Urias morreu pelo pecado de Davi. Porém, ele fala no versículo, aqui, em um dos versículos, ele fala aqui, ó: contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares puro e puro quando julgares. O verso 4 aqui do Salmo 51
Davi, ele traz o seu pecado diretamente para Deus. Ele fala, contra ti somente pequei. Ou seja, não foi nem... Ele não está falando assim, contra Urias eu pequei. Não, ele fala, contra ti. O pecado é contra Deus. Assim, quando José, quando ele está ali e a esposa de Potifar vem falar com ele, ele fala assim, longe de mim pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus. Ou seja, não estava só pecando contra o Potifar. Ele sabia que se ele se deitasse com aquela mulher e se ninguém soubesse, suponhamos que a esposa de Potifar nunca falasse para Potifar que ela havia tido relações com José. Mesmo assim, ele sabia que havia sido pecado contra Deus. Era um pecado contra Deus. Então, assim, lembre para os seus adolescentes a quem ele comete pecado quando ele peca, tá bom? Vamos já ao segundo subtópico, o segundo tópico que diz, buscando a restauração. Você tem o primeiro subtópico que diz, purificando a vida interior. Aí você tem 3 destaques. O primeiro, a prática do pecado nasce dentro do ser humano devido à corrupção da humanidade. Deus aprecia a verdade de nossa vida interior, ele sonda o nosso coração. E o terceiro destaque é, somente Deus pode limpar o nosso coração e tirar-nos de uma vida torta. Assim, o Espírito Santo habitará em nossa vida. Aqui nós já vemos para o segundo, o segundo objetivo da lição, que é mostrar o anelo do salmista pela restauração. Então, assim, a partir do momento que você peca, você tem agora uma vida torta, uma vida errada. Só que quando você busca Deus, você busca a restauração da sua vida. Então, aqui nós temos aqui a primeira, que é a prática purificando, a vida interior. Então começa pela purificação interna, de dentro para fora. Assim como nós tivemos ali a santificação, Nós tivemos na revista anterior falando sobre santificação, uma das aulas, até eu mesmo que passei essa aula, a purificação ela é de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é aquilo que você consome que está te sujando, que está tirando a sua santidade. É aquilo que você sai de fora para dentro. Por exemplo, eu assisto uma série da Netflix, parece que é meio que entrando, tá entrando informação errada para a minha vida. Não, é por causa do meu pensamento pecaminoso que faz eu ter a vontade de assistir aquela série e aí então aquela informação ela vem. Mas assim, é o que está saindo de dentro para fora. Os sentimentos do ser humano estão dentro. A concupiscência da carne está dentro. A soberba da vida está no interior. Então a primeira coisa é uma limpeza interior. A prática do pecado, como eu falei aqui, nasce dentro do ser humano devido à corrupção da humanidade. A partir do momento que a mulher viu aquela fruta e aquela fruta ela era aprazível para comer, ou seja, ela olhou a fruta, o olhar é de dentro para fora, ou seja, veio uma vontade de olhar aquela fruta e comê-la. Então é uma visão de dentro para fora. Deus aprecia a verdade na vida interior. Então assim, não adianta nada você se purificar externamente. Como você vê, existem ali os fariseus, na época de Jesus, que faziam um jejum e não lavavam o rosto, ficava ali todo descaracterizado externamente, mas por dentro estavam como sepulcros caiados, que por fora é muito bonito e por dentro só há podridão e morte. Então, Deus ele aprecia muito mais a vida interior do que a vida exterior. Então, assim, busque primeiro uma limpeza interior, uma sinceridade interior, tá? Somente Deus pode limpar o nosso coração e tirar-nos de uma vida torta. Assim o Espírito Santo habitará em nossa vida. Ou seja, você pode ter ali uma vida torta devido ao pecado, mas se você busca pela misericórdia de Deus, assim como nós vimos no primeiro tópico, que ele fala de uma busca pela misericórdia de Deus, aí você tem a sua vida restaurada. Por isso que Deus ele é o responsável ali por tirar de nós essa vida torta, de nos purificar internamente. Subtópico 2 diz, restituindo a alegria e o júbilo. Você tem 3 destaques, aí eu separei 3 destaques nesse tópico que diz, o pecado nos traz tristezas, porém a purificação interior nos traz alegrias.
A restauração passa por confissão, humilhação diante de Deus e finalmente poderemos sentir a presença do Espírito Santo. O pecado tira a presença de Deus do salmista e também nos afasta de Deus. Sem essa presença não é possível ter uma verdadeira alegria. Assim como eu falei um pouco antes, né, de humilhar-se, tirar a vossa converter o nosso riso em tristeza, isso quer dizer o quê? Talvez você fale, mas eu não estou na presença de Deus e estou alegre, mas você está alegre momentaneamente. A aula aqui do Mateus, a lição 6, ele fala sobre a alegria momentânea, né? Porque traz uma alegria momentânea, porém, ela acaba. Só que a verdadeira alegria você só encontra com Cristo a partir do momento em que você se arrepende dos seus pecados e ele purifica o seu coração. Então, se você tem uma restauração da sua mente, restauração da sua mentalidade, aí você tem a verdadeira alegria. O pecado ele traz tristezas, o pecado ele traz culpa, o pecado ele te traz um peso de uma dívida que você tem. Por exemplo, eu sempre coloco o exemplo de, por exemplo, você tem uma dívida com uma pessoa e você não tem condições de pagar essa dívida. Como que você fica? Você não fica alegre. Você não consegue dormir à noite, você não consegue pensar em olhar essa pessoa no meio da rua para não ser cobrado. E se você olha para essa pessoa, você fala: "Ai, meu Deus do céu, eu tô devendo ela". Talvez ela não tenha nem te cobrando, mas você tem uma autocobrança. Claro, se você tiver caráter, tem gente que não tem. Mas se você tem, eu acredito que você como um cristão verdadeiro, você tem esse caráter de querer pagar as suas dívidas. E aí então você fica ali preocupado, fala: "Ai, meu Deus do céu, eu preciso pagar essa pessoa e eu não sei o que fazer". E aí o pecado é a mesma coisa. Você tem ali uma dívida com Deus, uma dívida alta com ele. Só que quando você pede perdão, ele quita essa sua dívida. Ele fala: "Não me lembrarei mais dele". E então aquele alívio, putz, eu não devo mais àquela pessoa, eu não devo mais. Eu não tenho mais que me preocupar com essa dívida. E é assim que acontece a partir do arrependimento. Deus sabe, assim como talvez você emprestou dinheiro para alguém e esse dinheiro é alto, às vezes tem gente que empresta um dinheiro muito alto, sabe que aquela pessoa não tem condição, mas aquela pessoa ela é sincera e fala: "Pô, cara, me perdoa assim, mas eu realmente não consigo, eu não tenho condições de pagar essa dívida". E aí se você é uma pessoa boa, né, e está sobrando, né, você fala: "Não, fique em paz, cara, deixa quieto isso aí, vai. Não vamos falar mais disso não, tá? Eu não quero perder sua amizade por causa disso". E aí então, volta aquela alegria, volta aquele arrependimento, a pessoa fica mais aliviada sobre aquilo, entendeu? É assim que funciona na vida do crente. O pecado ele é essa dívida muito alta, mas quando você há um arrependimento, então há o perdão. Terceiro tópico diz aí: a restauração começa pela renovação interior. A obra da restauração de uma vida de Deus, de uma vida é de Deus e não meramente uma decisão humana. O Espírito Santo sempre buscará convencer o homem do pecado e instigá-lo ao arrependimento. Para ter a alegria da presença do Espírito Santo, primeiro precisa ter uma purificação no coração. Não há como o Espírito Santo habitar em um templo que já está habitado pelo pecado. Se você tem uma vida de pecado, você não consegue ser templo do Espírito Santo. Então, para o Espírito Santo morar em sua vida, você precisa primeiro purificar a sua vida. E o Espírito Santo sempre vai te convencer do pecado. O Espírito Santo ele está aqui para nos convencer do pecado. Eu sempre falo assim, cara, eu posso te falar da Bíblia, eu posso te falar do arrependimento, eu posso te falar de perdão, eu posso falar de Deus, posso falar que Deus é bom, que Deus é isso, que Deus é aquilo, cara. Mas não sou eu que te convenço. Eu só te falo, eu só te prego a palavra. Quem te convence do seu pecado e quem te convence ao arrependimento é o Espírito Santo. É ele que faz com que você busque esse arrependimento. Então, é ele que vai fazer isso. Sabe por quê? Porque ele quer morar em você. Ele quer que você limpe a sua casa espiritual. Ele quer que você tire tudo que não pertence a Deus para que ele faça morada. E a partir do momento que ele faz morada, ele acaba ali sendo seu consolador. Então sua vida já não é mais uma vida triste, sua vida é uma alegria, uma vida feliz, uma vida alegre, assim como nós falamos ali. E não é aquela alegria temporária, é uma alegria sincera, verdadeira e que dura aí. Você pode passar luta, você pode passar problemas, isso sempre nós iremos passar, mas Jesus ele prometeu: "Eu vos dou a minha paz", e essa paz o mundo não dá, tá bom? Já vamos ao terceiro tópico aí, o terceiro tópico que diz: prontos para adorar.
né? E aí esse tópico ele já vem ali no terceiro objetivo, que é explicar que depois da confissão e restauração da comunhão com o Senhor, estamos prontos para adorá-lo. Você tem o primeiro subtópico que diz: o desejo de participar da adoração pública. Aí você tem 2 destaques aí que eu coloco. Os salmos são canções para adorar e principalmente em ambiente público, ou seja, o salmista estava buscando o arrependimento para poder retornar à adoração. E o segundo destaque é: a adoração pública tem a ver com o real estado interior da vida de quem adora. Para ter acesso à presença de Deus, precisa ter um arrependimento sincero e um coração limpo. Ou seja, aqui já nós estamos entrando já na parte da adoração, vai vir de encontro com a lição 5 que eu passei na lição 5, que é: para você ter uma adoração sincera, você precisa de um arrependimento sincero. O salmista sabia que ele tinha pecado e ele estava buscando esse arrependimento. Aí isso está entre os versos 14 ao verso 17. E aí ele fala, né? Aqui no verso 14 ele fala: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha alma, Deus, a minha língua louvará altamente a tua justiça. Ou seja, livra-me dos meus crimes, que quando eu for livre dos meus crimes, a minha alma gritará altamente a tua justiça, louvará altamente, ou seja, eu vou poder falar em praças públicas, eu vou poder falar no púlpito da minha igreja, eu vou poder falar para o meu vizinho, eu vou poder falar porque a minha vida foi restaurada. A adoração pública, ela precisa de uma mudança real no seu interior. Sabe por quê? Porque o seu vizinho, ele vai ver que agora você é crente, vai falar: pô, mas esse cara até um pouco tempo atrás era um mentiroso. Até um tempo atrás esse cara era um cara sem caráter nenhum. Como que esse cara agora tá falando que é crente? Então, assim, a real mudança no interior vai fazer com que você tenha o poder de adorar a Deus ali, sinceramente, para que todos possam ver. O segundo subtópico ele diz: quebrantamento e contrição. Os versos 16 e 17 não anulam sacrifícios, eles só mostram que Deus não aceita adoração mecânica e uma rotina de fazer por fazer. O salmista entende e também devemos entender que todo o nosso ser deve ser entregue à adoração, corpo, alma e espírito. E o terceiro destaque é: o espírito e o coração quebrantado aprovam a vida inteira do adorador e está ali diante de Deus, né? Do adorador está ali diante de Deus. Você tem aí, então, o fazer por fazer, né? Que eu coloco aqui nesse primeiro destaque, que é o seguinte: nos versos 16 e 17, ele fala aqui: porque não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Eu tenho aí alguns textos em Miqueias capítulo 6, eu quero lê-lo. 6 a 8, na verdade, 6 a 8. Ele fala assim: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos e bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiro e 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo? Por acaso do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ou seja, aqui o profeta está falando: será que eu deveria oferecer carneiros? Será que eu deveria oferecer até o meu filho mais velho ali pelo meu pecado? E ele fala: não, ele já te mostrou o que é bom. Ande em justiça, pratique a justiça e ande humildemente com o seu Deus. Humildade, justiça, pratique um coração quebrantado, um coração contrito, não desprezará. Você vai olhar lá em Amós agora. Amós aqui, deixa eu voltar aqui. Amós capítulo 5, verso 21 ao 27. Ele fala assim, ó. 21 ao 27. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes.
Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem-se de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra em retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Deixa eu só ver aqui até o 27, né? E foi assim que me trouxeram sacrifícios, ofertas durante 40 anos no deserto, nação de Israel? Não, vocês carregam o seu rei Sucute e Kium, imagens dos deuses astrais, que vocês fizeram para si mesmos. Por isso eu os mandarei para exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Aqui já é uma sentença de que Deus iria levar aquele povo em cativeiro, por quê? Aquele povo fazia festas para Deus, sacrifícios para Deus, eventos solenes para Deus. Só que Deus fala: eu não aceito, eu não quero, eu não vejo, eu não sinto prazer nisso. E vocês estão fazendo isso e não está sendo sincero. É uma adoração mecânica. Deus não aceita adoração mecânica. Talvez você hoje esteja adorando a Deus e sua vida toda errada. Deus não aceita. Deus quer um coração contrito, um coração arrependido. E aí então você será aceito ali na adoração a Deus. O terceiro tópico diz, terceiro subtópico, fazendo bem para os outros. Nossa experiência de restauração nos permite ensinar os transgressores os seus caminhos. Deus quer que nossos gestos exteriores reflitam a nossa vida interior, pois a nossa vida interior estiver pura, as nossas ações exteriores seguirão o mesmo caminho e seremos exemplo para muitas pessoas. Já falei um pouco sobre isso, que Deus ele quer que nós tenhamos uma vida interior limpa, pois com a nossa vida interior, a nossa vida exterior também, ela acaba sendo vista para muitos ali, a purificação exterior vem através da purificação interior. E através disso, muitas pessoas olham e falam, nossa, ele mudou mesmo. Ele não é mais aquela pessoa. Ele já não é mais aquela pessoa má, aquela pessoa ruim que só fazia maldade. Não, ele agora é uma pessoa reta, né? Crente mesmo. Essa pessoa é crente de verdade, né? A gente fala, é crente mesmo, né? Então, assim, você tem que entender uma coisa. A adoração, ela primeiro vem de... A limpeza, a purificação vem interior para o exterior. E Deus ele não aceita sacrifícios exteriores, Deus não aceita ofertas exteriores quando a sua vida interior está suja. Assim como o povo aqui de Israel. Deus ele tinha os sacrifícios no deserto, tinha os sacrifícios, as festas judaicas que eram religiosas, só que só religiosas, não tinha nada ali de Deus, não era nada ali para a purificação do pecado. Já vamos à conclusão que diz: todos nós estamos vulneráveis ao pecado, por isso a palavra de Deus nos ensina a vigiar e a cuidar da nossa vida espiritual. Entretanto, quando acontece um acidente de percurso, na vida do jovem cristão, é importante que ele não deixe de perceber que Deus é misericórdia e que é necessário confessar especificamente o pecado praticado, primeiramente a Deus, em seguida ao pastor da igreja e finalmente viver um processo de restauração espiritual. O Espírito Santo nunca deixará de apelar às consciências dos que temem a Deus. É tempo de humilhar-se, é tempo de confessar, é tempo de ser restaurado por Deus. Então aqui na conclusão, ele já fala, né, que mesmo que você tenha um acidente de percurso, né, que pode ocorrer um pecado aí durante esse período, você lembre que Deus é misericordioso. Ele pode te restaurar, ele pode te perdoar. E após isso também, confesse ao seu pastor e então viva uma restauração interior para então seu exterior ser visto e completamente restaurado, tá bom? Amém, tá? Eu agradeço aí por mais uma vez estar aqui dando essa pré-aula. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com mais pessoas, tá? E também comentar se acha aí que eu deveria ter falado alguma coisa ou que eu deveria ter deixado de falar outra coisa, tá bom? Deus abençoe a todos e tchau.